Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Gabriel Garcia, ele é coloproctologista, cirurgião e surgiram algumas dúvidas dos nossos seguidores. Vou começar, Dr. Gabriel. O que é cisto pilonidal? Boa noite. Bom, vamos lá. Cisto pilonidal é uma doença extremamente comum e que causa muito incômodo aos pacientes. Cisto pilonidal é uma afecção que acomete a região posterior das costas, próximo ali ao cóccix. Muitos pacientes até demoram até esse diagnóstico. É um desconforto, começa com uma dor, incômodo local, que eventualmente pode inflamar bastante, inclusive com acúmulo de pus na região. De certa maneira, é uma doença de pele. Existem várias teorias de como que ela surge, se são adquiridas ou se o paciente já nasce com uma predisposição a esse tipo de doença, mas o que se sabe realmente é que o principal fator de risco é a presença de pelos na região. De maneira que, à medida que os pelos eles nascem, eles entram num recesso pequeno que tem na região próxima do cóccix, e ali pode gerar uma infecção, um local de contaminação de bactéria. Essa infecção ela pode se alastrar pelo tecido profundamente junto até o osso do sacro e do cóccix e gerar uma dor bastante importante local que, em algumas circunstâncias, tem que ser drenado, tem que ser operado. Mas é uma doença que afeta principalmente homens a partir de 15, 20 anos, muito embora ainda possa acometer mulheres. Essa dúvida surgiu bastante sobre o cisto pilonidal. O que é que o internauta que fez essa pergunta, o que é cisto pilonidal, o que é que ele pesquisa no Google? Normalmente ele pesquisa, tenho dor nas costas. Porque, inclusive, muitos pacientes procuram cirurgiões de coluna, por exemplo. Até a mim chegam vários pacientes que passaram por ortopedistas, neurocirurgiões, porque realmente é uma dor que acomete bastante a região da coluna, ali, da coluna lombar e junto ali ao sacro, né, que é o último ossinho que a gente tem ao final da coluna lombar. Então começa geralmente com uma dor com incômodo local. Por que o coloproctologista está mais habituado a resolver? Porque como a origem dessa infecção é junto ali ao cóccix e o cóccix está próximo ao ânus, algumas dessas doenças podem se apresentar como infecções similares a outras doenças que o coloproctologista trata. Então, muito embora seja uma doença de pele que pegue mais uma região posterior, o proctologista é que está mais habituado a tratar. O que é que você diria para o nosso seguidor que está sentindo essa dor, esse desconforto nessa região? O que é que você sugere a ele? Em primeiro lugar, é procurar ajuda médica, né? Ninguém tem obrigação de saber qual que é o especialista, né? Então, em primeiro lugar, algum médico, clínico geral ou algum cirurgião. Como eu falei, assim, quem está mais habituado é o coloproctologista que faz todo o segmento. Na maioria dos casos, esse incômodo, essa dor, ela surge como infecção mesmo. Então é como se fosse um furúnculo bem profundo que dói, aquela dor de latejamento, fica avermelhado e eventualmente pode drenar pus de maneira espontânea. Então, a todos vocês que têm algum incômodo, alguma dor local, procurar um médico para poder fazer essa avaliação. Já complementando, como é que é a história dessa doença? Os pacientes eles começam com essa dor, um incômodo bastante elevado, que até incapacita para sentar, para fazer qualquer atividade. E nesse momento, o que mais se nota é um abscesso, infecção mesmo, pus na região que fica apertando o tecido. Nesse momento, com a avaliação do cirurgião, do coloproctologista, o ideal é fazer apenas a drenagem, nesse momento inicial. Você faz uma drenagem, incisão, corte, que você retira aquela quantidade de pus e faz um tratamento com antibiótico. O que se sabe? Que nesses pacientes que são feitas drenagens no primeiro momento, eventualmente só pode aparecer isso como manifestação. Então o paciente tem essa dor, drena, melhora. Acaba que 50% dos pacientes após esse evento, eles desenvolvem como se fosse uma forma crônica da doença. Então nesse local onde foi feita a drenagem, pode ficar saindo uma quantidade de secreção similar ao pus, às vezes fica uma nodulação local, como se fosse um abaulamento mesmo, que é a forma crônica do cisto pilonidal. Por isso assim, que normalmente se fala mais em doença pilonidal,
ela surge como um cisto, né, que é uma forma de apresentação, que é uma coleção bem delimitada, mas pode aparecer vários orifícios, que a gente chama de pits, que fazem com que a doença se alastre mesmo após a drenagem. Nesses pacientes, cabe uma nova avaliação do coloproctologista, porque em alguns casos a cirurgia ela é necessária. E aquele paciente que fez essa pergunta, que está passando por esse caso e está naquela situação, eu vou esperar, vai melhorar e não procura, quais são os riscos? É uma infecção, né? Então, assim, é muito difícil ela evoluir para uma infecção grave, é raro, mas é uma infecção. Então, eventualmente, isso pode se generalizar, bastante raro, mas pode acontecer. O que normalmente acontece é uma infecção, uma dor ali local, que se não for drenada, ela sai espontaneamente. Mas até ele procurar ajuda, essa dor só vai aumentando. Vai incomodar. Existe alguma pomada, algum tratamento que pode ser utilizado? A doença pilonidal é eminentemente cirúrgica, né? Toda ação que for feita é mais um paliativo, um sintomático local. Não existe pomada para cicatrizar, né? O que tem que ser avaliado, e é muito individual, de caso a caso, é se realmente há necessidade de tratamento cirúrgico e qual o tipo de tratamento cirúrgico, porque existem várias técnicas. Isso vai depender muito de paciente para paciente. Se não for feita uma drenagem cirúrgica, existe essa estourada, que é uma drenagem espontânea. Quando estoura, quando tem essa drenagem, o paciente sente um alívio, porque era aquele pus que estava acumulado e sai todo para fora. Quando se tem essa drenagem, pode ser que melhore. Pode ser que o paciente eventualmente não sinta mais nada, mas alguns deles, nesse local de drenagem, pode ficar como se fosse um olhinho, que a gente chama, né? Que não para de drenar, não para de sair secreção e começa a doer. Aí avaliar o tipo de cirurgia, se realmente precisa de cirurgia. De forma geral é o seguinte, é uma doença que está associada ao pelo, né? Então, quanto maior a quantidade de pelo, maior a chance de desenvolver isso aí. Nem todos os pacientes têm uma quantidade absoluta de pelo, mas uma grande parte dos pacientes sim. Pode ser o que chamam de pelo encravado, já existe? É como se fosse, só que a apresentação é um pouco diferente, né? Porque o pelo encravado, a pessoa chama de foliculite, é quando o folículo piloso ele inflama por si só. Nessa situação, o que acontece? O pelo ele sai da região ali próxima e entra no orifício natural que já existe. Então, como se fosse um pelo. Tanto quando a gente vai tratar, operar, às vezes nessa coleção nesse cisto está cheio de pelo, que acumulou ao longo do tempo. Esse foi o nosso primeiro episódio, conversando com o Dr. Gabriel Garcia, tirando dúvidas, principalmente dos nossos seguidores, a respeito do que é e de quais são as causas e as formas de tratamento do cisto pilonidal. Espero que vocês tenham gostado.